Então, o crescimento, ele tem que ser em todas as áreas da nossa vida, como, por exemplo, e as principais, na área espiritual, que nós acabamos de mencionar, na área emocional e também na social. A espiritual nós falamos, e nós crescemos como? Quando a gente começa a meditar na palavra de Deus, quando a gente começa a orar mais. Mas eu não tenho tempo porque eu saio de casa muito cedo. Então, vai orando no metrô, no trem, no ônibus, na bicicleta, no carro, caminhando na rua. Mas coloca em dia a tua oração com Deus, amém ou amém? Orando, buscando a Deus. Vamos crescer, vindo à igreja, prestando atenção nas ministrações, sendo ministrados na palavra de Deus. A gente vai crescendo espiritualmente, fugindo do pecado. Quando a gente foge do pecado, a gente vai crescendo espiritualmente. Muitos se esquecem dessa parte, né? Fugir do pecado. Precisamos fugir do pecado, diariamente. Crescer emocionalmente. Tem pessoas que não crescem emocionalmente, têm as mesmas manias, estão sempre feridas, como o exemplo que eu dei, encontrou alguém na rua, achou que a pessoa não queria falar com ela, que a desprezou, e aí ficou feridinha, magoadinha. São pessoas que não cresceram emocionalmente. São pessoas que não se desvencilharam, né, de seus traumas. Pessoas que, muitas das vezes, decidem guardar, decidem estimar, ter os seus traumas emocionais de estimação. Elas não querem se livrar deles. E nós precisamos nos livrar deles porque nós servimos ao Senhor, fomos libertos pelo Senhor para verdadeiramente vivermos em liberdade. Amém ou amém? Então até as cadeias das nossas almas se quebram quando a verdade de Deus vem à tona, vem à nossa vida e nós começamos a viver por essa verdade. As cadeias emocionais se quebram. Porque a gente ganha uma visão nova, a gente passa a enxergar as coisas com uma outra visão. A gente aprende que precisa dar ao outro lado da face. Se alguém nos bater em uma, a gente vira outra. Porque a Bíblia fala que nós precisamos perdoar e amar os nossos inimigos e orar por aqueles que estão nos perseguindo. Para que sejamos filhos do nosso Pai, filhos de Deus. Amém ou amém? E a Bíblia está cheia de palavras, de verdade libertadora que vai quebrando as cadeias da nossa alma. E a gente vai crescendo emocionalmente, a gente vai ficando cada vez mais resistente, e aquilo não me afeta mais. E falaram, não tem problema não, isso já não afeta mais a minha vida. Então nós precisamos crescer emocionalmente. Amém ou amém? Pessoas que não cresceram emocionalmente, quando vêm as dificuldades da vida, porque a vida não é fácil, quando vêm os problemas da vida, porque a vida não é fácil, essas pessoas desmoronam, porque elas são frágeis emocionalmente. Mas quando nós crescemos emocionalmente, a gente vence todas as adversidades da vida, em o nome de Jesus. Posso ouvir um amém? A gente cresce emocionalmente e, em consequência, a gente cresce como pessoa. Então, crescimento social. Nós precisamos e devemos buscar crescimento social. Ter melhores posições na sociedade. Amém ou amém? As pessoas precisam olhar para a gente e ver, olha, Deus está abençoando fulano. Só andava maltrapilho, rasgado, feito mendigo. Agora está andando bonitinho, com a roupa bonitinha, passadinha, limpinha, nova, uau. E fulano, né, era ralé do ralé do ralé. Agora tem um emprego bom, agora é chefe, né, exerce chefia. E não sabia nem ler direito, agora já fala até outro idioma. A gente precisa crescer socialmente, amém ou amém? As pessoas precisam olhar para a gente e ver que o tempo fez a gente crescer e melhorar. Porque é o seguinte, amados, se a gente não cresce, a gente regride, diminui. A gente não consegue, embora eu sempre diga que tem pessoas que com o passar do tempo, 20 anos,
é a mesma coisa, é a mesma pessoa com as mesmas manias, embora eu diga isso, na verdade, quem não evolui, com o passar do tempo, a pessoa acaba regredindo. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Sabe por quê? Existe um processo natural de envelhecimento. Então, um exemplo. Quem não progride? Vivemos numa era de tecnologia, e a tecnologia ela está se multiplicando cada vez mais. A ciência está se multiplicando cada vez mais. Então, quem não avança e não progride, a pessoa vai ficando cada vez mais para trás, regredindo, porque não acompanha o avanço tecnológico. Precisamos avançar em todas as áreas, socialmente também. Crescer, embora não tenha colocado ali, mas engloba tudo, precisamos crescer como pessoa. Amém ou amém? Então, crescer como pessoa, aliás, eu mencionei isso na ministração passada, crescer como pessoa engloba todas essas áreas. Então, eu passo a ser uma pessoa melhor. Então, nós que servimos a Deus, precisamos testemunhar para o mundo que aquele que conhece ao Senhor, ele é liberto, ele torna-se livre e ele cresce como pessoa, a sua vida se desenvolve. Aquele que conhece ao Senhor, ele torna-se uma nova criatura, porque é liberto de todo o domínio do pecado, e porque ele é uma nova criatura, ele passa a ser uma pessoa que evolui, que cresce, que se desenvolve, porque o processo de Deus para nós é o desenvolvimento. Amém ou amém? Grava isso. O processo de Deus para nós é o desenvolvimento. Deus quer que a gente se desenvolva em todas as áreas. Eu lembro, e como que eu posso esquecer, lá com meus 18 para 19 anos, no ano que eu ia completar 19 anos, extremamente tímido, porque eu cresci na igreja e eu era aquele jovem que quando tinha lá os cultos dos jovens, a reunião dos jovens, no grupo jovem, quando começava a dar oportunidade para cantar, eu era aquele que já ia me encolhendo, assim, ó. É impressionante, não é? Parece aquele tecido que põe na água e encolhe. Quando começava a oportunidade, eu já fazia assim, ó. Um encolhimento assim, ó. Eu já me escondia. Extremamente tímido, vergonhoso. Eu era, aliás, sou até hoje. Eu era daquele tipo que, para atravessar a fileira da igreja, eu tinha que esperar a hora da oração, a hora que alguém fechasse o olho, ou ia bem pelo cantinho, parecia um rato se escondendo pelos cantos. Então, eu era um bicho do mato. Essa é a verdade. E eu, para pregar, para ministrar, tinha uma mesa, né, como se fosse o altar, e um vaso alto de flores, flores. E eu ficava ali atrás, me escondendo ali, falando, cantando, e ficava ali meio que me escondendo. Assim que eu fazia. Era dessa maneira. Eu era extremamente tímido. Assim. Eu vir à frente para assumir um culto foi talvez o maior milagre na minha vida. Que era algo improvável, quase que impossível. Mas quando Deus me chamou, eu precisei o quê? Vencer isso. Eu precisei vencer isso para poder exercer o meu chamado. Quem entendeu, diga amém. E eu venci. Eu não cheguei, Deus me chamou, calma aí, deixa eu pegar esse microfone aqui. Não, extremamente tímido. E aí, com o passar do tempo, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo, a gente vai se aperfeiçoando. Amém ou amém? Esse é o processo. Mas a gente só cresce quando a gente decide vencer a nós mesmos e as nossas dificuldades, porque existem dificuldades que a vida gera, dificuldades naturais, outras pessoas geram, as circunstâncias geram, não é? A situação
ação econômica gera, a política gera, as crises geram, mas existem situações que estão dentro de nós, que precisamos vencê-las, ou seja, vencer a nós mesmos, que muitas vezes somos nós os nossos maiores algozes, os nossos maiores inimigos somos nós mesmos. Amém ou amém? E a gente precisa vencer. Então, quando eu dou para você esse exemplo, eu estou falando para você o seguinte: eu saí da minha zona de conforto, eu pulei e falei, deixa comigo. Era extremamente desagradável sair daquela minha zona de conforto. Aquele que não vinha à frente numa oportunidade para cantar no meio dos jovens, todos conhecidos, agora eu tinha que assumir um culto. Você acha que isso é fácil? Não é fácil. Mas é assim na vida. A gente só consegue desenvolver e crescer quando a gente assume o desafio. Amém ou amém? E a gente vai para frente. A gente encara e vamos que vamos. A gente vai errar, a gente vai se frustrar em alguns momentos, mas vamos lá. O processo é esse. Amém ou amém? Então a gente precisa, amados, crescer e não ser retardados. Amém? Então, falamos de crescimento espiritual, emocional, social